Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Mamãe Oxum fala com você. Então, a ideia é trabalharmos na energia de Mamãe Oxum. Teremos duas opções. Opção número 1, o amor. E opção número 2, a felicidade. Nas duas leituras, vou começar aqui com o baralho de Oxum e depois eu abro aqui um tarô amarelinho para combinar aqui com o cenário, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, do amor, vamos ver o que Mamãe Oxum tem para falar para você. Tá? Não significa necessariamente que ela vai falar só de amor, tá bom? É apenas o que está escrito aqui no separador, tá, gente? Vou deixar bem aberto aqui para saber o que Mamãe Oxum deseja falar. E vocês estão bem? Eu espero que sim. Acho que vocês já até perceberam que a minha voz continua falhando. Ai, gente, pra quem acompanha o canal sabe que eu tô com um probleminha na garganta, né? Pra quem é novo no canal, se tiver alguém novo, seja primeiro, seja bem-vindo. E, como eu disse, eu estou com um probleminha na garganta, então às vezes dá uma falhada, tá? Me perdoem, gente. Mas assim, eu espero que não atrapalhe em nada a leitura de vocês, tá? Então vamos lá. Ora aí, Oxum. Salve, minha mãe. O que a senhora quer falar? Os bonitões e as bonitonas que escolheram a opção número 1, a opção do coraçãozinho escrito amor. Mas assim, gente, eu tô melhorando, tá? Graças a Deus, a deusa, graças aos orixás, eu tô melhorando. Aff, ainda bem. Girassóis, que coisa linda, para combinar aqui com os girassóis que eu pus para Mamãe Oxum. Magia, ovos, menarca e intuição. Bom, a princípio, o que Mamãe Oxum está dizendo aqui para mim, pelas cartas, é que muitos que estão nessa leitura número 1 estão adentrando numa nova fase de vida. Tá? Lógico, é uma leitura coletiva, então para alguns pode demorar um pouquinho? Pode, para outros aqui vocês já estão esperando alguma coisa acontecer, no fundo vocês já sentem um famoso comichão, né? Aquela coceira de que parece que está tudo parado, mas eu tenho alguma coisa me dizendo que precisa movimentar, precisa fazer, mas eu não sei o que, tá? Então, Mamãe Oxum está me dizendo aqui, para muitos, vocês vão começar a adentrar em uma nova fase de vida, uma fase de vida mais produtiva, muito mais criativa, tá? Saímos com a energia aqui dos girassóis, que traz uma energia de alegria, traz uma energia de abundância, né? Junto com a carta da magia, então é como se todas as energias começassem a se movimentar mais, em específico, nessa tiragem, eu sinto muito nessa carta da magia a presença da espiritualidade que te acompanha, tá? Então, trazendo essa mensagem ou esse sinal, para alguns que estavam pedindo algum sinal, de que assim, as coisas vão começar a melhorar. Os ovos aqui me trazem muito essa energia de coisa nova chegando. Novas ideias, novas propostas, novos projetos, né? Alguma coisa que às vezes você planejou há um certo tempo ou está se preparando, né, há um certo tempo, e a menarca me transmite essa energia, né, de início, de alguma coisa que começa, algo que até então você não via, acho que muito nitidamente, né, como que isso ia acontecer, mas chega enfim a menarca, chega enfim o início de algo, tá?
E, como eu disse, alguns já estão intuindo que isso está para acontecer. E por isso alguns podem estar mais agitados ou agitadas do que o normal. Mas, como foi falado também, talvez vocês não saibam explicar exatamente o que é que te incomoda, o que é essa coceira, né? Interna de falar, eu preciso fazer, preciso movimentar, onde eu tô não tá legal, preciso buscar algum outro grupo, algum outro lugar, mas aonde? Muitos não sabem para onde ir, com quem falar, o que fazer, mas só sentem que precisam de alguma coisa nova. Mas é essa coisa nova que vai chegar até vocês. Para algumas pessoas, Mamãe Oxum também está falando que para algumas pessoas esse início também vai ser muito marcado com uma expansão da sua sensibilidade. Alguns chamariam de mediunidade, mas para outros aqui é a expansão de uma sensibilidade no geral. Tá? Então, assim, vocês podem começar a sentir sons que antes vocês não percebiam, mais intuições, vocês podem sentir aqui cheiros diferentes que não estão aparentemente no local, né? Então, ou seja, a sua sensibilidade vai começar a ficar mais aguçada, inclusive em relação a pessoas, tá? Então, assim, às vezes você encontra uma pessoa, logo de cara dá aquele arrepio, aquele mal-estar, você fala, uai, né? O que está acontecendo? É a sua intuição gritando para você, fala, ó, preste um pouco mais de atenção, porque essa pessoa pode ter uma energia não compatível com a sua, tá? Alguns podem, inclusive, começar a sentir o cheiro da aura de uma pessoa. Tá? Acontece? Acontece. Às vezes eu sinto o cheiro de aura das pessoas, tá? E aí também é um sinal. Não sei por que eu tô falando isso, tá? Mas está sendo aqui passado na minha mente para passar esse tipo de informação para que algumas pessoas não se assustem, tá bom? Outros aqui poderão enxergar até a aura de algumas pessoas, sabe aquele campo de energia ao redor? Você pode ver lampejos, né, de cores ao entorno da pessoa. Por quê? Porque a sua sensibilidade está aumentando. E, consequentemente, não se assustem, vocês podem, a princípio, desenvolver um certo desconforto em estar com mais pessoas por perto, porque incomoda, tá? Então, assim, não estranhe se de repente, se você era uma pessoa que gostava, né, de estar com mais pessoas, de repente começar a sentir a vontade de ficar mais quietinha, ficar mais isolado, né? Às vezes as pessoas continuam te chamando para fazer as coisas, você já não tem tanta vontade. E assim, claro, se não for uma questão orgânica, né, às vezes uma doença, alguma coisa, se você sabe que não é uma questão orgânica, se você não está, por exemplo, num quadro depressivo, não é uma questão aqui de transtorno mental nem nada, mas que você se sente mais confortável, ficando mais quietinho na sua, estudando, às vezes fazendo meditação, entre outras coisas, esse comportamento é uma consequência do seu aumento de sensibilidade. Por quê? Porque a presença de mais pessoas, mais energias podem te causar desconforto, porque é muita informação que começa a chegar para você, tá? Mas como foi dito, não é para todo mundo essa parte aqui da sensibilidade, da mediunidade. É para um pequeno grupo. Para a maioria aqui, a espiritualidade e Oxum traz a mensagem que coisas novas estão chegando para você. Aqui pode ser em N setores, tá? Você pode conhecer assim, uma pessoa bacana, então uma paquera nova. Você pode aqui iniciar um projeto novo. Alguns podem iniciar um estudo novo também, tá? Ou um tratamento novo também, que isso vai te auxiliar a, por exemplo, enxergar as coisas de uma outra maneira, tá? Então é algo que sim, que vai ser muito significativo para você, porque vai ser algo que vai te tirar da zona de conforto no sentido bom, né? Vai fazer com que você, como foi dito agora há pouco, enxergue as coisas de uma outra maneira, tá? A flecha, essa aqui, tá? A espada, proteção, tentação, enganação. Bom, o Oxum está aqui complementando a mensagem para muitos de vocês tomarem muito cuidado com a autossabotagem, tá, gente?
Como, como foi dito aqui que muitos vão aumentar a sensibilidade, vão aumentar mais a intuição, existe sim uma tendência a vocês negarem alguns potenciais que começarão a se abrir para você, tá? Então o Oxum está falando, cuidado com a autossabotagem, acredite mais no seu poder, acredite mais na sua capacidade de discernimento, acredite mais na sua capacidade de realizar aquilo que você deseja. Não tenha medo. Muitas vezes, né, para algumas pessoas, como algumas questões novas vão chegar, vocês podem ficar com certo receio de acreditar que não vão dar conta ou que vão ser prejudicados. Não, não tenha medo, tá? Primeira coisa, vocês saíram aqui com uma carta de proteção. Então, Mamãe Oxum fala: você está protegido, você está protegida. Se for o caso, peça, né, também, sempre que possível, a presença, a companhia dos seus mentores espirituais, do seu anjo da guarda, ou peça a proteção, por exemplo, do seu santo de devoção, antes de você sair de sua casa, ou antes de fazer algo que você considera importante. Reforce esse vínculo. Mas, no geral, vocês são pessoas muito protegidas, tá? Então, não tenham receio. E outra coisa, como o Oxum está falando, cuidado com essa questão da autossabotagem, tá? Por quê? Porque, obviamente, quando vocês começarem a adentrar numa nova fase de vida, pessoas, no geral, vão falar um monte de coisa, tanto positiva quanto negativa. Então, não se apeguem às coisas negativas que chegarem também até você. E não se deixe seduzir por coisas que. Não se deixe seduzir sem prestar atenção exatamente naquilo que está te seduzindo ou quem está tentando te seduzir. Por quê? Porque como vocês vão entrar numa fase muito mais próspera, pelo que eu estou vendo aqui nas cartas, certamente vai ter gente querendo se encostar na sua energia. Ou para sugar a sua energia, ou para sugar algum bem que você pode oferecer para essa pessoa. E aí, alguns podem chegar, sim, com um discurso muito, às vezes, ou se fazendo de coitadinho demais, ou querendo te adular demais, mexendo com a sua vaidade também para que você seja uma pessoa mais aberta, entendeu? Então tome cuidado. O Oxum está falando aqui, você tem discernimento, você sabe distinguir, mas às vezes você não confia na própria intuição, ou às vezes você é bonzinho demais, bozinha demais, e não acredita que uma outra pessoa possa querer te fazer mal. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm o mesmo bom coração que você. Por isso que Oxum pede para vocês tomarem cuidado. Se caso, por exemplo, vocês sentirem, né, que alguma coisa está estranha em relação a alguém ou alguma situação, não tome nenhuma decisão precipitada. Fique em silêncio, colete mais informações, peça a proteção da espiritualidade que te acompanha. Como foi dito aqui, né, a sua intuição pode te ajudar bastante. E se for possível, dê um tempo, né? Não tenha pressa para resolver as coisas ou para marcar logo, por exemplo, um encontro com alguém, se caso você sentir que tem alguma coisinha estranha que você às vezes não sabe dizer exatamente o que é, mas tem algo estranho. Então o Oxum fala, toma cuidado, tá? Às vezes essa sensação estranha é uma maneira dos seus mentores espirituais dizerem para você, calma, olha mais atentamente, tá bom? Então essa daqui foi a primeira mensagem de Oxum para vocês. Começamos bem, né, gente? Agora vamos abrir aqui um tarô para ver o que mais que Oxum quer falar com vocês. Então vamos ver aqui com o baralho amarelinho. O que mais que Oxum tem para falar para vocês? 5 de copas, cavaleiro de ouros, 2 de copas, 6 de espadas e 5 de ouros. Vamos começar aqui com essas 5 cartas. Se houver necessidade, eu abro mais, tá?
Gente, Oxum tá falando aqui o seguinte, tá? Para aqueles ou aquelas que carregam no coração algum tipo de mágoa ou arrependimento, tá? De alguma oportunidade que escapou das suas mãos, para muitos eu vejo que às vezes que é uma questão de trabalho, tá? Não sei se você tinha uma parceria boa de trabalho, eu não sei se você tinha um vínculo muito forte com a empresa em que você trabalhava, mas houve aqui uma perda de oportunidade ou alguma situação muito chata que te deixou magoado ou magoada, tá? E aí o que Oxum fala? Olha, mesmo que neste momento você esteja passando por algum tipo de dificuldade, saiba que as coisas vão melhorar, porque você saiu aqui com o 6 de espadas, né? O 6 de espadas me traz muito uma energia de sair de um lugar que não está muito bom e ir para um lugar melhor, tá? Mas o 6 de espadas também está me trazendo uma energia aqui nessa leitura da importância, né, de você também olhar um pouco mais com racionalidade a situação. Por mais que você esteja magoado ou magoada, é importante, sabe aquela atitude mais prática, né? Tudo bem, estou aqui, aconteceu uma coisa triste, mas o que, que dá para fazer daqui para frente, sabe? É muito isso. Não é para todo mundo esse recado, mas algumas pessoas às vezes estão focando demais no problema e estão esquecendo de focar na solução, tá? E aí Oxum fala, olha, mesmo que esteja um pouco mais difícil, algumas coisas estão mais está difícil de sair dessa situação, ou às vezes encontrar uma saída, as coisas vão melhorar sim. Isso confirma a primeira tiragem de cartas de Oxum, tá? E aí você vai deixar para trás esse sentimento de escassez. Por isso que eu vejo que muitos foi uma questão material aqui, tá bom? Preciso trazer também que para algumas pessoas foi uma questão de separação. Separação de um parceiro ou de uma parceira. Pode ter sido aqui rolado um divórcio. E você pode ter ficado no prejuízo, tá? Não sei na hora da partilha aí dos bens, da separação dos bens, algumas pessoas ficaram sim no prejuízo, tá difícil dar a volta por cima, mas o Oxum tá falando, você vai dar a volta por cima, as coisas vão melhorar. Mas, como foi dito aqui para algumas pessoas, por favor, gente, é para poucas pessoas. Essas poucas pessoas podem estar focando muito no problema e não na solução. Por isso que me veio muito essa energia de racionalidade, né? Tá difícil? Tá, para todo mundo. Mas vamos tentar focar aqui no que é possível fazer daqui para frente. E a partir do momento em que você também começar a se movimentar um pouco mais, lógico, dentro do seu tempo, quando você sentir que tem condições de se movimentar, você vai ver que as coisas vão melhorar sim, tá? Eita, lindeza. Imperatriz, o dependurado e o 10 de paus. Bom, Oxum termina aqui sua leitura dizendo o seguinte, tá? Vocês são pessoas muito dadivosas. Dadivosas, né? Vocês são aquelas pessoas generosas demais, querem ajudar demais, às vezes são exploradas demais pelos outros, e chegou o momento de você entender que não precisa carregar tanto fardo, tá? Por quê? Porque você também tem que aproveitar a sua energia para o seu próprio bem. Não é só ajudar todo mundo. Muitas vezes em que você precisou, teve alguém que te ajudou? Provavelmente não. Não no mesmo grau que você ajuda os outros. Então, Mamãe Oxum está falando. Você é uma pessoa dadivosa que às vezes até perdeu a oportunidade porque quis ajudar muita gente e na hora de fazer o seu, às vezes você não teve condições ou quando você precisou, ninguém te ajudou. Então chegou o momento de você entender, mudar essa visão de que você tem que ser bonzinho e boazinha para com todo mundo. Não precisa. Você não precisa carregar tanto fardo assim. Você não precisa se sobrecarregar tanto assim, tá? Então, inclusive para algumas pessoas que estão trabalhando em excesso também, o Mamãe Oxum fala, olha, vai com calma, não se estresse tanto com o seu trabalho, porque vai chegar um momento em que você pode entrar em dar o famoso tilt, né? Às vezes você não vai aguentar tanto estresse assim. E aí vai precisar ficar um tempo parada, para colocar a casa em ordem,
tá bom? Eu sei que você dá conta de muita coisa, mas vai com calma. E uma terceira mensagem de Mamãe Oxum aqui para a gente finalizar a sua leitura. Mamãe Oxum está falando com algumas pessoas que estão muito vinculadas a questões religiosas, mas estão levando isso de uma maneira muito dura e muito rígida, tá bom? Para essas pessoas que estão vinculadas com alguma questão religiosa, mas que estão levando essa questão religiosa de uma maneira muito rígida, às vezes se cobrando demais, às vezes fazendo algum tipo de penitência, ou achando, né, que vai ser punido ou punida de alguma maneira pela questão religiosa. E Mamãe Oxum está falando, calma, não é dessa maneira que as coisas funcionam. Deus ou a deusa é um ser dadivoso também. Jamais vai punir seus filhos. Não é nessa rigidez toda. Relaxa. O mais importante é o seu caráter. O mais importante é o seu coraçãozinho, aquilo que você sente, aquilo que você faz. Mas não seja tão duro, nem tão dura com você mesmo. Tente olhar as coisas com mais leveza, porque essa rigidez que você carrega com você está se tornando rígida também em relação aos outros. Isso não é legal, tá? É só esse conselho que Mamãe Oxum está te trazendo. Como eu disse, para aquelas pessoas que às vezes estão com uma questão religiosa, mas estão se cobrando demais, né? Ou sendo duras demais consigo e com as demais pessoas, tá bom? Mamãe Oxum pede para ter um pouco mais de leveza e um pouco mais também de abertura para conhecer outras perspectivas. Né? Nesse planeta aqui, ninguém tem a verdade absoluta, tá certo? Aqui todo mundo está aprendendo. Belezinha? Bom, gente, eu vou encerrando aqui essa leitura para também não forçar muito a minha garganta. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para Mamãe Oxum, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da felicidade, vou deixar aqui no cantinho, e vamos ver então o que Mamãe Oxum tem para falar para vocês que escolheram a opção número 2. E vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Melhorando aqui da minha garganta. De vez em quando ainda a minha voz dá uma falhada. Lembra, sabe quando menino que tá passando pela adolescência, que tem hora que a voz fica um pouco mais grave, tem hora que fica mais aguda? Tem hora que acontece isso comigo, tá, gente? Me perdoem. Mas eu não consigo controlar. Na hora que eu percebo, a voz já oscilou. Mas vamos ver aqui. Araí, Oxum. Salve, minha mãe. O que a senhora quer falar para os meus bonitões e minhas bonitonas? Viramos aqui a carta dos ovos. Eu vou aceitar, tá? Se caso ela tivesse virado com o dorso, né, para cima, não ia aceitar. Mas como ela virou com a imagem para cima, então eu aceito. Coisa minha, tá, gente? Não é uma regra, não, do tarô, tá bom? Nem é uma regra dos oráculos, tá? É coisa minha. Mulher, praga, pedreira, menarca. Gente, a primeira mensagem que Mamãe Oxum está trazendo aqui para muitos que estão na leitura número 2 é o seguinte: se tem alguma coisa que você está tentando colocar aqui em prática, colocar em movimento, e o negócio não está funcionando muito bem, ou você está enfrentando muitos obstáculos, tanto os obstáculos internos como obstáculos externos, Mamãe Oxum está pedindo para você prestar um pouco mais atenção naquilo que você está tentando fazer,
e verificar se não tem como melhorar esse projeto ou melhorar a maneira como você está executando algo, tá? Como temos aqui a carta da praga bem aqui no meio, me traz muito uma energia de que ou a maneira como você está lidando com a situação não está muito legal e por isso que você pode estar enfrentando muitos problemas, ou existe sim algo dentro desse projeto que não está bem estruturado, tá? E aí, no caso, né, seria interessante você dar uma olhadinha nisso para melhorar a questão, tá? Pode ser que tenha alguma coisa que está um pouco mais exagerada, ou menos, ou com menos ênfase e deveria ter mais ênfase, entendeu? Mas eu vejo aqui que existe uma questão que precisa ser olhada com um pouco mais de atenção, tá? A partir do momento que ocorrer esse ajuste, você vai ver que as coisas melhoram também. E aí você vai conseguir colocar em movimento aquilo que você deseja, tá? Um outro recado de Mamãe Oxum é para vocês tomarem muito cuidado, se caso vocês estão desenvolvendo algo, né, estão pensando em fazer algo, tome muito cuidado com o sentimento de inveja de outras pessoas, tá? Por quê? Porque algumas pessoas, de uma maneira disfarçada, pode tentar te desencorajar ou tentar te sabotar de alguma maneira, tentando passar na sua frente, tá bom? Então, assim, Mamãe Oxum fala que se você está tentando colocar alguma coisa em movimento, ou já está desenvolvendo algo, mas está aqui no início ainda, está se dedicando, às vezes está demorando um pouquinho, Mamãe Oxum está falando, preste atenção também, tá? Porque pode ter pessoas ao seu entorno que não estão colaborando muito, tá bom? E até por uma questão de justiça, você vai começar a perceber nuances para você ficar um pouco mais atento ou atenta em relação a essas pessoas ou essa situação que não está favorável para você, tá? Vamos abrir mais cartas. A carta da fé, do conselho, da intuição, lírios e encanto. Bom, nessa segunda linha de cartas, Mamãe Oxum primeiro fala o seguinte: muitos aqui estão sendo convidados ou convidadas a trabalharem mais a mediunidade ou a sensibilidade, tá bom? Alguns aqui andaram se afastando das suas crenças religiosas, não importa qual, tá? Independente se você é católico, evangélico, se você é umbandista, se você é candomblessista, se você é... Não importa. A questão é que muitos se acabaram se afastando de alguma maneira das suas práticas espirituais religiosas. E aí, então, Mamãe Oxum está pedindo aqui, né, que se possível, se tente se conectar mais, vai te fazer bem. Independente do que aconteceu para que você tivesse se afastado disso, saiba, né, que no fundo, você sabe que te faz bem. Pode ser até que você tenha a intenção de mudar de vertente religiosa, de doutrina, né, espiritual religiosa, não tem problema. O importante é que você consiga trabalhar as suas questões espirituais. Isso vai te ajudar a encontrar paz, tá? E se você me disser, mas Marcela, eu já estudei um monte de vertente, de doutrina, nenhuma me satisfaz. Tudo bem, faça as práticas para você mesma, para você mesmo, da maneira como você acredita que se sente mais confortável, tá? Às vezes, essa prática não significa ir lá acender 500 velas, fazer não sei quantas orações. Não, às vezes, essa prática espiritual religiosa que o Mamãe Oxum está falando é simplesmente você entrar em um momento de silêncio no seu quarto, no cantinho, abrir o coração para Deus, se você acredita em Deus, se você acredita na deusa, se você acredita nos orixás, tá? Abrir o coração, ficar aberto também para as mensagens que você pode intuir, tá certo?
e procurando mais informações a respeito de algumas curiosidades que começarão a surgir para você, né, a respeito dessas práticas espiritual religiosas, tá bom? Porque muita coisa aqui, muita informação tá para chegar para você. Informação a respeito, né, dessas práticas, informação a respeito da sua perspectiva em relação à divindade. Eu vejo que tem muita coisa que ainda precisa ser revelada para você, tá? E um outro alerta aqui que Mamãe Oxum está trazendo é para algumas pessoas pegarem um pouco mais leve, tá? É para vocês pegarem um pouco mais leve com algumas questões espiritual religiosas que às vezes vocês podem estar levando a um certo extremo, tá bom? Por quê? Porque com essa carta aqui do encanto, me veio aqui a energia de que algumas pessoas podem estar muito encantadas demais, vamos colocar esse termo, encantadas demais com alguma prática espiritual religiosa, e tudo bem, você está encantada, está encantado, faz bem para você, ok, mas isso não significa que você tem o direito de impor essas coisas para as outras pessoas, entende? Onde Mamãe Oxum quer chegar? Então, assim, tome muito cuidado, tá? Da maneira como você aborda o assunto com as outras pessoas, porque alguns que estão aqui, claro, no caso, se você está muito encantado, muito empolgada com alguma questão espiritual religiosa, às vezes você nem está percebendo que às vezes você está sendo impositivo demais, tá bom? Então vai com mais calma. Não é impondo as coisas que as pessoas vão acreditar naquilo que você fala. É por meio dos seus atos, é por meio do seu caráter que as pessoas vão acreditar naquilo que você acredita, tá bom? E um outro recado de Mamãe Oxum aqui para vocês, tá? É que, assim, se vocês estão passando por algum tipo de situação de injustiça, saibam que a espiritualidade está muito presente também, tentando te ajudar. Então, logo, logo, se caso você estiver passando por uma situação de injustiça ou uma situação muito complicada, a o momento de mais paz vai chegar para você. E muitas informações podem chegar para você de uma maneira intuitiva. Às vezes, assim, durante o seu sono, ou no momento em que você estiver, por exemplo, tomando banho, ou no momento assim que você está bem distraída, bem desconcentrado, algumas informações, alguns lampejos podem chegar até você, tá? Para te ajudar a encontrar uma saída para essa situação que está complicada, né? Ou então para uma situação aqui que você às vezes queria mudar e não sabe como, tá? Para finalizar com essa tiragem aqui de cartas de Oxum e a gente pegar o tarô, só preciso passar mais uma informação, não é para todo mundo, tá bom? Mas existem pessoas aqui que têm interesse em trabalhar com oráculos. Mamãe Oxum está te incentivando. Vá atrás, estude, por que não? Você vai encontrar aqui uma gama de conhecimentos, você vai desenvolver a sua intuição, você vai desenvolver o maior vínculo com a sua espiritualidade também. Então vai ser algo bom, tá? Mas lógico, procure, né, estudar, faça tudo com calma, não é? Lógico, não é de um dia para o outro que a gente aprende a mexer com oráculos, pode ser búzios, pode ser tarô, pode ser, enfim, cafeomancia, né, a leitura da borra da xícara de café, precisa de estudo, tá? Precisa de um certo treinamento, e é normal. Então procure, né, informações, contate pessoas, se for o caso. Mas mamãe Oxum está falando, se você está sentindo no seu coração de fazer isso, por que não? O que que te impede? Tá? Só tome cuidado aqui com a questão da autossabotagem também. Tá? Acredite na sua intuição. Lógico, no começo você não vai saber se é você, se está surtando, se está uma questão aqui que a espiritualidade está falando. Mas com o tempo você vai começar a aprender a entender o que, que são suas vozes e o que, que são intuições geradas pela espiritualidade. E isso pode trazer aqui, abrir para você um novo horizonte, uma nova maneira de enxergar as coisas também, tá bom? Então, Mamãe Oxum está te incentivando. Tá certo? Como eu disse, não é para todo mundo, mas tem um grupinho aqui
que tem curiosidade, às vezes tem receio, às vezes acha que não é capaz, mas é, gente. Eu garanto, vocês são capazes, tá? Bom, vamos aqui encerrar essa parte com as cartas de Oxum e vamos pegar o tarô. E vocês estão bem aí? Estão vivos? Então tá bom. Então vamos abrir aqui o tarô para vermos mais mensagens da querida Mamãe Oxum. Os amantes, 6 de espadas, 9 de paus, 4 de espadas, cavaleiro de copas. Olha, a primeira mensagem de Oxum está falando aqui que muitos vão se deparar com uma situação que vocês vão ficar na dúvida, tá? Vocês vão ter que tomar algum tipo de escolha, fazer algum tipo de escolha, tomar algum tipo de decisão, tá bom? Para alguns, essa questão aqui vai envolver ou um deslocamento ou uma mudança para algum outro lugar, tá certo? Ou então é uma questão relacionada a algum lugar distante de você. Por isso que você pode ficar na dúvida. Não me fala exatamente que setor que é, porque como é uma leitura coletiva, eu vejo que está bem aberto. Pode ser uma questão aqui de trabalho, às vezes alguns vão receber convite para trabalhar em um lugar mais longe, e para outros pode ser até uma proposta afetiva também. E vocês podem ficar na dúvida se tentam essa proposta afetiva ou permanecem onde estão. Eu vejo aqui que no caso, né, como foi dito, vocês vão ficar na dúvida, vocês terão que fazer uma escolha, né, que envolve aqui um deslocamento ou um lugar que é distante de vocês. Eu vejo aqui que isso vai te trazer um desgaste, tá? Porque pode te deixar com ansiedade. Então, Mamãe Oxum fala, olha, na dúvida, primeira coisa, silencie. Eu sei que é difícil, mas tente silenciar, tá? Porque às vezes, na ansiedade, a mente de vocês pode entrar num looping, ficar pensando repetitivamente na questão, e aí começa a colocar um monte de outras coisas na balança, e aí começa a ficar com muita informação, e no fim você não consegue enxergar direito o que está acontecendo. Tá? Percebem que pela essa carta aqui, 4 de espadas, a mocinha deixou as espadas aqui no chão e ela está praticando uma meditação? Ela está tentando serenar a própria mente. Ela está tentando enxergar as coisas sem tanta emoção, sem tanta neurose, tirando os pesos, tirando as vozes de outras pessoas também, né? Porque na hora da dúvida, às vezes, a gente consulta outras pessoas, cada um vai dar uma opinião, só que o futuro, né, a questão é sua, então você que tem que decidir. Cada um vai dar opinião conforme a própria perspectiva, e tá tudo bem, né? Mas quem vai colher as consequências é você, porque a decisão tem que ser sua, tá bom? Então, a Mamãe Oxum fala que, no caso, pese também na sua decisão aquilo que você sente que vai ser melhor para você, para o seu coração, para o seu bem-estar. Quando eu falo bem-estar, não é só questão, por exemplo, financeira, mas o seu bem-estar no geral. Você vai ficar em paz com essa nova situação? Você vai ter meios de ter uma qualidade de vida? Você vai conseguir se manter, ter um mínimo de autonomia nessa situação? Por isso que é importante, né, tentar silenciar, se acalmar primeiro, antes de dar qualquer resposta, antes de colocar um monte de caraminhola na cabeça, tá? É muito importante. As escolhas que você tiver que fazer, você sente alegria nessa questão que você vai escolher?
Quando é alegria, gente, é essa satisfação interna. Você sente que vai se realizar nisso? Às vezes você pode me dizer, ah, mas eu vou ganhar mais dinheiro. Tá, e esse dinheiro a mais vai te ajudar em quê? Se você me disser, vai me ajudar a fazer tal outra coisa, um curso que eu estou querendo, ou seja, vai se reverter em coisas boas para você, ok. Agora, se for apenas para acumular dinheiro e só isso, ou então porque eu preciso ganhar dinheiro porque outras pessoas precisam, mamãe Oxum está perguntando, será que realmente vai ser bom para você? Pese isso, tá? Lógico, nessa vida a gente precisa ser solidário, precisa ajudar as pessoas, mas a gente não tem que carregar as pessoas nas nossas costas, tá bom? Por isso a importância, né, de silenciar e ver aquilo que é melhor para você, tá bom? Por que que a mamãe Oxum fala isso? Porque na hora que a corda arrebentar, e aí você precisar de alguma ajuda, talvez você não encontre a ajuda que você acha que vai ter, tá? Por isso que é importante, assim, não é ser egoísta, é ser realista, gente. Nesse caso, tá bom? Cada um veio aqui com um desafio nesse planeta. A gente, só a nossa própria vida já é um grande desafio. Agora, querer carregar o desafio dos outros também ninguém dá conta. Não é verdade? Se a gente fizer o nosso, pelo menos bem feito, já tá bom. E se for possível estender a mão para outras pessoas, ótimo. Deus, a espiritualidade vai ficar super feliz. Mas quando a gente estende a mão para o outro e esquece da nossa própria vida, aí não é legal. Tá bom? A torre, cavaleiro de ouros, 10 de ouros, o eremita e 5 de copas. Bom, mamãe Oxum está falando aqui para aquelas pessoas que passaram por algum tipo de queda na vida, tá? Alguma ruptura que aconteceu, pode ser no trabalho, ficou desempregado, pode ser uma ruptura aqui de relacionamento e você pode ter passado por uma situação financeira complicada também, né? Ouviu a vida de pernas para o ar, porque de repente tudo teve que mudar, tá? Mamãe Oxum está falando, está sendo demorado a sua recuperação. Ela não nega isso, mas saiba que as coisas estão se caminhando para um lugar melhor na sua vida. Neste momento, se possível, procure o apoio da sua família, procure o apoio de pessoas que realmente te querem bem. Isso vai te fazer muito bem, tá? Se possível. Se você me disser, nossa, mas eu não tenho nem parente perto, ou eu detesto a minha família, aí já é outra história. Então tente se cercar de pessoas que você sente no coração que te fazem bem, que seria a sua família de alma, entendeu? E mamãe Oxum está falando aqui que está sendo muito importante esse período para o seu amadurecimento. Eu sei que é horrível isso, mas saiba, né, que é importante aqui para o seu amadurecimento, para você descobrir coisas dentro de você, alguns talentos que às vezes você pode não estar percebendo. Por isso que também é importante esse período de mais silêncio, de você perceber quem realmente está do seu lado, quem você realmente pode contar ou não. E mamãe Oxum aqui só pede o seguinte, não se prenda tanto a essa dor, tá? Por maior que ela tenha sido, saiba que tem coisa boa aqui ainda para você. Muitos estão focando muito aqui nas 3 taças que caíram, mas existem ainda coisas boas para acontecer. E algumas estão aqui já até te esperando. E talvez você não esteja reparando nisso, porque às vezes ainda dói muito aquilo que te aconteceu, tá bom? Mas aqui mamãe Oxum não está falando, vai com pressa, resolve. Não! Ela só está falando, quando for possível, dentro do seu tempo, tente desviar o foco daquela dor e tente focar nas coisas boas que estão para chegar na sua vida. Algumas pessoas já estão vivendo numa vida muito mais tranquila e não se deram conta. Algumas pessoas, após essa queda, se viram aparentemente sozinhas,
mas não perceberam que muitas dessas pessoas que deixaram de fazer parte da sua vida, na verdade, te causavam mais peso. E foi importante esse afastamento para que você tivesse mais paz. E talvez ainda você não tenha percebido isso. E logo, logo você vai começar a sentir também um sentimento de bem-estar maior. Mas alguns precisam aqui se desapegar um pouco do passado. Eu sei que não é fácil, gente. Não é fácil. Mas aos pouquinhos, tentando desviar a atenção, focando nas coisas boas, agradecendo porque tem água limpa para beber. Não precisa ser gratiluz, não, tá? Eu não gosto de gente assim. Mas assim, dando valor às coisas boas que você tem, tá? Porque eu vejo que muitos já estão numa vida melhor e talvez não tenham percebido isso. Tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, não vou me estender mais aqui na leitura porque eu já estou perdendo a minha voz, tá? Então eu espero aqui que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim, para a mamãe Oxum, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.